Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui nesse canal Feminina Gospel, eu, Rose Gomes, trazendo para você uma mensagem, um ensinamento, algo que eu aprendi com algumas experiências e venho dividir com você. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Muitas vezes nós mulheres estamos sofrendo por falta de posicionamento. Você sabia disso? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre relacionamento. Talvez você que está aí do outro lado está pedindo a Deus, né, que Deus te traga aí um varão, e você tem um sonho de constituir uma família. Talvez a sua família foi destruída e você tem desejo que Deus restaure a sua família. Então, muitas vezes nós não vivemos os milagres de Deus porque não nos posicionamos. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, mas nós precisamos ter posicionamento. Se nós não tivermos posicionamento, Deus não pode fazer nada. Ele só faz aquilo que é impossível. O possível somos nós que fazemos. Então, muitas vezes estamos vivendo aí um relacionamento conturbado e o que nós fazemos? Nós ficamos orando. Senhor, muda meu marido. Senhor, eu não estou mais aguentando. Senhor, olha essa situação. E Deus olha para você e fala, estou olhando, estou vendo. Você precisa mudar algumas coisas. Você precisa se posicionar. E muitas vezes nós misturamos as coisas. Ser submissa não é aceitar todas as coisas. Ser submissa é respeitar o seu marido. Ser submissa é saber que ele é um sacerdote dentro do seu lar. Tem alguém ali que é uma hierarquia, gente, para vocês conseguirem entender isso. Muitas vezes as mulheres não conseguem entender isso porque acham que ser submissa, você vai passar a fazer tudo o que ele te mandar, como se fosse uma escrava. Não é isso que Deus quer. É uma hierarquia, por exemplo. Para vocês entenderem, né? Quando você trabalha numa empresa, gente, eu ia falar algo, eu tô falando outro, tá? É isso que tá vindo no meu coração, então é isso que eu vou trazer para você. Quando você tá dentro de uma empresa, você trabalha lá, você é um colaborador, uma colaboradora. Acima de você tem um líder. Acima do líder tem lá um gerente. Acima do gerente tem um diretor da empresa. E cada um deve satisfação, submissão a quem lhe corresponde. Entende isso? É a mesma coisa. É a mesma situação. Então, dentro do lar, é como se fosse uma empresa. Tem ali, vamos colocar ali o gerente, tem você que é a líder e tem os seus filhos, que são os colaboradores. Só para entender, para você entender um pouquinho sobre isso. Aí vem, sabe, deturpando todas essas coisas. Isso traz um desequilíbrio muito grande dentro dos lares, tá bom? Então nós precisamos entender isso. Mas o que eu quero falar com você sobre esse posicionamento? Mesmo você sabendo que tem alguém acima de você, ao qual você deve uma submissão, você tem que se posicionar algumas vezes. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Às vezes um diretor, um gerente, alguém vai falar com você, algo que você vê que não está legal, você tem que se posicionar. Não vai mandar você fazer alguma coisa que está errada, que você não concorda, você tem que se posicionar com sabedoria. Então é isso que às vezes nos falta, tá? Então dentro de um relacionamento ao qual você está vivendo aí algo que você não está gostando, tem que chegar, conversar com seu marido, com toda a sabedoria, nada de gritaria, nada de ficar chorando. Nós mulheres temos isso, né? Às vezes nós queremos resolver uma situação, o que nós fazemos? Começamos a chorar, chorar, e fala. Isso não vai resolver. O marido fica olhando pra sua cara, pensando, que louca, entendeu? Quais são as frases que eles dizem? Ah, você é louca, não é? Ah, você não sabe, não entende. E deixa a gente pra lá, porque você não consegue se posicionar. Então, muitas vezes o que falta é posicionamento. Às vezes temos que parar de usar a nossa criança interior que nós temos, tá? Nós temos que se posicionar como mulher. Então, chegar ali e conversar. Vem aqui, olha, tá acontecendo isso, e eu não tô achando legal. Isso tá fazendo tirar nosso casamento. Eu tô perdendo admiração por você por causa dessa atitude. Então, isso precisa ser mudado. E você também se posicionando com humildade. E você ser humilde também para poder escutar. Então você vai falar e também tem que escutar. Então eu acho que isso é assim, assim, assim. O que você acha? Quais são as atitudes que eu tenho tido que você também não tem se agradado? E ele vai falar, não, mas eu também acho que isso. E aí vão sentar para resolver aquela situação. Então muitas vezes no relacionamento o que acontece? Você começa a vomitar tudo que está dentro do seu coração, né? A chorar, a falar, o outro vai falar, você nem tá ouvindo o que ele tá falando, ele tá falando também alguma coisa lá que ele também não tá gostando daquela situação, mas você não quer saber, você quer falar o que você tá sentindo, você tá olhando pra você. Então, isso acontece do outro lado também, é onde começa aquele impasse da confusão, das brigas, e Satanás vê uma brecha e ele entra e destrói, entende? Então começa ali, você não ouviu o que ele estava falando sobre você, ele também não ouviu o que você estava reclamando e vira ali uma bola de neve. Quando você vê,
tá os dois ali de bico virado um para o outro, deixando ali uma lacuna para Satanás trabalhar. E Satanás, ele não perde tempo, tá? Satanás, ele é astuto. Então, naquilo que está fazendo falta, naquilo que o seu marido tem sentido falta, ele vai entrar nessa brecha. E isso pode acontecer também com você, mulher. Às vezes você está se sentindo rejeitada, não está se sentindo valorizada, né? E ali, Satanás não é bobo. Ele vem e coloca ali o Ricardão na sua vida e a Ricardona na vida dele. Não sei se seria esse o nome. E é isso que acontece, gente. A gente brinca assim, dá risada, mas é algo sério, tá? E dentro disso, esse relacionamento vai se abrindo um abismo entre os dois, tá? E quando você vê, o pior aconteceu. Aí a gente pensa que é do nada, né? Do nada o marido chega e diz, olha, eu não quero mais ficar nesse relacionamento, eu vou embora. Do nada a mulher chega e diz, eu não quero mais ficar nesse relacionamento, eu vou embora. E quem tá de fora, que viu uma família ali linda, maravilhosa, né? Não entende. Como assim? Do nada? E as pessoas vêm e falam isso, né? Então, não sei o que aconteceu do nada. Ele disse que não quer mais, que não me ama mais. Do nada. Ó, vários anos. Coisinhas pequenas acontecendo, coisinhas que você foi deixando pra lá, coisinhas que você não se posicionou. Muitas vezes você não quis ouvir. Tem várias coisas que acontecem no relacionamento durante anos. Você conhece aquela pessoa, é o primeiro momento da paixão e se amam, e estão ali né, querendo fazer o melhor para o outro, querendo chamar a atenção do outro, se cuidando, se arrumando, trazendo o seu melhor. E quando casa, devido a várias situações da vida, o andamento de um casamento, aí começa a vir os filhos, a mulher geralmente se volta muito para cuidar dos filhos, né? É algo que, claro, precisa disso, mas não podemos esquecer, gente, que a prioridade é o nosso cônjuge. Por incrível que pareça. Quando você tem os seus filhos, você não consegue entender isso, porque é algo divino que Deus faz, que a mulher se volta para aquela criança para poder cuidar. É um ser que depende de nós. Só que nós temos que saber dividir as coisas, tá? Nesse momento que você está passando por isso, você não vai entender. Quem estiver ouvindo vai falar, até parece, eu vou deixar meu filho por causa de marido. A gente pensamos assim, mas gente, vocês não têm noção das consequências lá na frente. Então tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher depois, entende? Então você tá ali no relacionamento, estão ali um cuidando do outro, estão ali, né, vivendo sonhos, vivendo planejamento, e vem uma criança, e é uma bênção. Só que a mulher se volta para cuidar da criança, o marido se sente rejeitado, se sente largado, às vezes vem reclamar, vem falar, você não quer dar ouvido, você fala, você precisa entender, agora eu tenho meu filho, mas você precisa entender uma coisa, se você casou, você precisa dividir as coisas, para que as coisas possam fluir de uma maneira correta, para que isso não venha lá na frente estourar uma bomba, sabe? Algo ruim para o seu relacionamento. Então, nesse período aí que a mulher está cuidando dos filhos, os filhos são pequenos, eles precisam muito de nós, os pais, na verdade, mas nós não podemos se esquecer um do outro. Separar esse momento de mulher e homem, né? Você não é só pai e mãe. Então, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós passamos, depois que tem o filho, nós esquecemos que somos mulher e homem e passamos a ser pai e mãe. E lá na frente nós não entendemos, os nossos filhos é para o mundo. Os nossos filhos são criados para o mundo, por mais que doa, tá? Eu tô nessa fase, a minha filha já foi embora de casa, já tá cuidando da vida dela, né? Se tornou uma mulher, graças a Deus, uma mulher bem-sucedida, tá cuidando da vida dela. O meu filho já tá se preparando para isso. A minha caçula, que tá com 22 anos, também já tem esses planos. Então, eles vão embora. E quem fica? Você e seu marido. E muitas vezes nessa fase a mulher está sozinha, porque viveu a vida para os filhos, viveu a vida para cuidar dos filhos. Os filhos foram crescendo, deixou o marido de lado, abriu-se uma lacuna, né? E Satanás, que não é bobo, foi lá e colocou lá o que faltava na vida daquele homem. E o homem foi embora. E pode acontecer com a mulher também, mas a maioria das vezes acontece da mulher ficar sozinha, da mulher ficar sofrendo. E quando chegar essa fase que você já está imadura, né? Hoje eu estou com 51 anos. Você está sozinha. Porque esse período que você podia ter cuidado do seu relacionamento, você se voltou para ser somente mãe e esqueceu que você também era mulher. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso posicionamento diante das circunstâncias das nossas vidas. Há um andamento, gente. Hoje você está aqui e passa o tempo tão rápido. Eu lembro que a minha filha mais velha nasceu, gente, já tem 28 anos, né? A minha primeira filha nasceu, eu vivi aquela vida ali com aquela criança, nossa, um sonho. Depois veio meu menino, o Guilherme, depois veio a Karina,
Gente, passou o tempo. Eu lembro eu com as 3 crianças, eu não sabia no que fazer, né? Como cuidar de 3 filhos sozinha, um desespero, e Deus me abençoou, Deus cuidou, os anos passaram e hoje são adultos, entende? Então, nós precisamos entender uma coisa, nós temos que viver o hoje, mas sim planejando o amanhã. Tudo que eu plantar hoje, eu vou colher no futuro. Nós não podemos esquecer da lei da semeadura. Então, às vezes é isso que está acontecendo. Você não está conseguindo se posicionar no seu casamento, falar com o seu marido daquilo que você está passando, daquilo que você está sentindo, mas falar de uma maneira correta. Buscar o melhor momento para isso. Não é no momento que você está irada, que você está chateada, que você está machucada, que você vai falar. Porque vai sair palavras da sua boca que vai, ao invés de melhorar a situação, vai piorar. E aquilo que é lançado não volta mais. Depois que você falou, depois que você machucou, você vai pedir perdão, desculpa, mas já machucou. Mesmo que a pessoa dizer, não, tudo bem, eu desculpo, eu perdoo, aquilo fica. Porque as palavras já foram largadas aí ao vento, não é verdade? Então temos que tomar cuidado. Qual o momento de falar? E quando eu falar, não vem com essa sua criança interior, porque nós mulheres somos assim. Muitas vezes queremos resolver as coisas chorando. Começamos a se lamentar, porque eu não aguento mais, porque não sei o quê, porque você não me dá atenção. Eu já fiz isso, gente, eu sei como que é. Então aquela pessoa vê você chorando, ela não tá nem ouvindo o que você tá dizendo. Aí ela vai querer se defender e vai falar o que ela tá sentindo. Só que você não quer saber o que ela tá sentindo, porque você tá falando daquilo que você está sentindo. Olha a confusão. E ali, depois às vezes você, não, tá bom, eu lembro muito bem que a outra pessoa dizia assim, ó, ah, tá bom, eu vou mudar, tá bom, eu vou mudar, mas ele nem sabia do que eu tava falando, ele nem queria saber. Ele dizia, tá bom, eu vou mudar, e eu me aquietava, porque eu pensava, ah, tá bom, ele vai mudar. E não mudava, porque ele não estava interessado em mudar, porque ele não estava interessado em saber o que eu estava sentindo. Eu também não estava interessado em saber o que ele estava sentindo, porque eu queria que ele soubesse o que eu estava sentindo. Olha a confusão. E aí abre-se uma brecha. E aí, adivinha, o nosso inimigo, Satanás, ele entra e destrói. Tá? Vocês vão ver muito eu falar sobre Satanás, porque ele é o nosso inimigo. Eu vivi dentro de uma igreja durante muitos anos e nós íamos ali, cantava louvores, adorava a Deus, que é o principal, que é o primordial, não é verdade? Mas eu tinha uma vida totalmente destruída por Satanás. Dentro da minha casa, Satanás pintava e bordava, só que eu não sabia como lutar com ele. E quando eu ia falar, as pessoas diziam que não, né? Depois que você aceitou Jesus e vai na igreja, tudo é lindo. Gente, não, nós temos um inimigo e ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a que ele possa tragar. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E o lugar que ele mais procura destruir são os relacionamentos. Nós vemos aí antigamente, um tempo atrás aí, divórcio era só no mundo. Hoje em dia é algo natural dentro das igrejas, dentro com os irmãos, né? Principalmente porque nós se dedicamos a buscar primeiro o reino de Deus, e esquecemos da nossa vida, das demais coisas, que também são necessárias, que também são importantes. Então, a mensagem para você é essa. Eu não sei o que você tem vivido dentro do seu relacionamento, saiba que você precisa se posicionar. Conversar com o seu amor aí, o seu marido, ver os pontos, observar que vocês dois não são somente pais e mães, tá? São homens e mulheres. E o principal é essa primeira parte, homem e mulher. Por quê? Porque você vai criar os seus filhos e os seus filhos vão embora. Os seus filhos são criados para o mundo. Quem fica é você e seu marido. Então, se eu não cuidar do meu relacionamento agora, você saiba que o futuro é muito provável que você fique sozinho. Porque você vai se dedicar a uma área. Aquilo que eu dedico o meu maior tempo, dedico a minha vida, é onde vai florescer. Entende? Então, por isso nós temos que ter o equilíbrio. Preciso cuidar da minha vida como mulher, cuidar do meu esposo, cuidar do meu relacionamento, cuidar com muito amor, com muito cuidado, porque no final da vida é vocês dois. Entende? Os seus filhos vão ser criados para o mundo. Ah, então eu vou deixar meus filhos de lado? Claro que não. Você tem o seu momento que você é mãe, que você é pai, que você tem que dar direcionamento, que você tem que colocar limites. E você tem o seu momento que você é mulher e homem. E você sabe o que um homem precisa e esse homem tem que saber o que a mulher precisa. Nós não vivemos só da vida espiritual, nós vivemos de todas as áreas das nossas vidas. Sempre lembrando isso, somos corpo, alma e espírito. E essa parte aí da vida familiar é muito importante, tá bom? Então, o que eu plantar agora, eu vou colher no futuro. Quando eu estou hoje vivendo esse momento da bagunça das crianças, eu lembro eu nas crianças correndo pela casa, uma casinha pequena, apertadinha, e muitas vezes eu ficava, meu Deus, né, eu não vou dar conta de criar essas 3 crianças sozinha. E o tempo foi passando, o tempo passou, gente.
E hoje eu fico mais sozinha do que com os filhos, porque um vai para casa do namorado, a outro já está vivendo a vida, né? A minha filha às vezes está fazendo os cursos dela. E se eu hoje tenho uma pessoa, né, na minha vida, mas se ele não estivesse comigo hoje, eu estaria sozinha, pois por um bom período de tempo aí eu fiquei sozinha. Eu me lembro que quando eu comecei a pensar em ter alguém na minha vida, já foi essa fase que as crianças já estavam deixando de ser crianças e estavam cuidando da vida deles. E eu ficava sozinha. Então, dessa forma, se você quer um bom conselho para você hoje, você que é casada, que tem a sua família, que tem os seus filhos, não esqueça disso. Se dedique sim aos seus filhos, a cuidar deles, preparando eles para o mundo. E não esqueça do seu cônjuge, porque é ele que vai ficar com você no final, tá bom? É isso, vou deixar essa mensagem para você aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe com outras mulheres e eu venho trazendo outros vídeos aí daquilo que Deus colocar no meu coração para dividir com você, para que você cresça, para que você tenha uma vida abençoada, para que você não venha passar por um divórcio, porque você não tem noção das consequências que isso traz, não somente para o homem e a mulher, como também para os seus filhos, tá bom? É isso. Meu intuito aqui é que você seja feliz em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.